Civil nos influenciou muito foi em 1950 e 51, principalmente no final de 1950, começo de 1951, nós estávamos estudando no Museu de Arte de São Paulo, no Instituto de Arte Contemporânea, e o Max Bill foi convidado a fazer uma grande exposição. E ele fez, tinha pintura, tinha design, tinha arquitetura, tinha tudo. E foi aí que nós sofremos uma grande influência dele, né? Aquele tipo de trabalho simples, a simplicidade, a busca sempre da simplicidade. E outra coisa que nos influenciou muito também, principalmente os escultores brasileiros, foi a escultura que ele ganhou o primeiro prêmio na primeira Bienal, o Prêmio Internacional de Arte, que é uma escultura que aí aparece o problema da simultaneidade mesmo, chamada unidade tripartida, que é uma fita de Möbius, um matemático alemão que fazia uma fita, você não sabia o começo e o fim dela. Então era impossível, aquela estrutura é impossível de ser desenhada. Durante os anos 30, e durante especialmente o período da guerra, em plena ditadura Vargas, o debate sobre ideias de arte moderna havia cessado, estagnado. Apenas a ideia de nacionalismo, mais ou menos vinculada ao sistema, que vigorava. No pós-guerra, com a queda da ditadura Vargas e a grande retomada do discurso cultural no mundo todo, o Brasil retoma o debate da arte moderna, mas em outro nível, bem mais avançado, mais de acordo com o que estava acontecendo no mundo, particularmente Europa e Estados Unidos. Então criam-se as primeiras organizações realmente modernas no Brasil na área da arte. O Museu de Arte Moderna, a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte, e sem falar na parte de teatro, na parte de cinema, etc. E a arquitetura. Mas já surge o debate da arte abstrata versus arte figurativa. Desenvolve-se então grupos de defesa da arte abstrata no Brasil. Lembrar que em São Paulo, pela primeira vez em 51, se organiza o Salão Paulista de Arte Moderna. Antes não havia. E ali se expõem as primeiras obras abstratas. E nós, do nosso lado, os irmãos Campos e eu, estávamos, ao mesmo tempo em que examinávamos a poesia e todos os livros começaram a chover em São Paulo, então nós começamos a combater todo mundo contra a ideia de expressionismo, contra a Escola de Paris, contra o surrealismo, nada. Nós queríamos uma arte construtiva. Uma arte que valesse por si mesma, um objeto que fosse arte, uma arte que fosse objeto. A gente sempre achava que a obra de arte no século XX devia ter uma utilidade. Por isso que quando eu fazia o curso de desenho industrial no Museu de Arte de São Paulo, eu me dediquei mais à arte gráfica, às artes gráficas, principalmente cartazes, folhetos, panfletos, né? Maurício era o mais jovem do grupo de artistas visuais. E era o único que tinha curso superior. Aliás, estava tendo curso superior. Porque ele era estudante de arquitetura no Mackenzie. E ele dirigiu e organizou uma revista de arquitetura. Nós trabalhávamos com tipógrafo, nós começamos a estudar história da tipografia, a tipografia. Então o Maurício era um deles. E quando eu fiz este poema Life, nós estávamos montando a segunda revista de poesia concreta, que era o número 4. E quando chegou o poema Life, eu fui para o Maurício e falei: Maurício, você me dá um jeito aqui, porque esse E também não está muito certo com o que eu quero. Então ele foi, estudou, redesenhou e fez o poema Life, cuja tipografia eu mantenho até hoje. L-I-F-E. Life. E-F-I-L. Life. I-E-L-F-I. Valdemar Cordeiro foi um grande artista, grande em todos os sentidos, inclusive no tamanho, tinha 2 metros de altura, que nasceu em Roma, em 1925, filho de pai brasileiro. Lá ele teve todo um aprendizado clássico,
fez liceu clássico e estudou na Capela Sistina, copiando as coisas artísticas do Miguel Ângelo. Depois da guerra ele veio para o Brasil e aqui ele foi um diretor de arte. Jovem ainda, com 20 e poucos anos, ele fundou o Arte Clube de Roma, que era de Roma, fundou aqui em São Paulo também. E foi nesse momento que ele começou a já trabalhar com arte abstrata. E nessa época eu fui apresentado a ele, eu estava estudando no Museu de Arte de São Paulo. Ele ficou entusiasmado comigo, perguntou o que eu fazia, disse que estudava no desenho industrial no Museu de Arte de São Paulo. Ele disse que queria ver meus trabalhos, viu meus trabalhos e disse assim: você vai participar conosco de um grupo que eu estou formando aí, que é um grupo de arte concreta. Vamos fazer um manifesto, me apresentou os outros amigos, e aí começamos a trabalhar juntos. Justamente a gente se reunia nessa biblioteca, não sei se antigamente chamava Mário de Andrade, mas era a Biblioteca Pública de São Paulo, né? Numa cabine como essa, para a gente criar o nosso manifesto, que foi chamado de Ruptura. A reação foi terrível, principalmente os jornais meteram o pau. Criticaram que a gente era moleque, que não estava tentando fazer uma arte estrangeira, uma arte suíça, alemã, e não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, nós éramos todos socialistas, achávamos que a arte é internacional. A gente queria criar uma linguagem internacional que fosse entendida por todo mundo, no mundo inteiro, sem os problemas nacionais de linguagem, né? Linguagens típicas. Então a gente queria que a nossa arte fosse pragmática, fosse usada na prática, não só guardada em ateliê, em museus e coisas. Por outro lado, o trabalho que nós fizemos, eles seguiram um outro caminho. Hoje, trabalhos meus estão na Pinacoteca do Estado, em coleções particulares, em alguns museus, assim por diante, coisa que eu não queria que acontecesse. Mas aconteceu. Aconteceu porque virou história, e virando história tem que ser guardado. Das exposições internacionais, a mais importante, que eu tenho a impressão que eu participei, foi em 1958, em Zurique, na Suíça, na Helmhaus de Zurique. Nós fomos convidados pelo artista Max Bill para fazer uma exposição que ele chamou de 50 anos de arte concreta. Então convidou todos os artistas da América do Sul. América do Sul queria dizer Brasil e Argentina e Venezuela, que eram os 3 países que faziam esse tipo de arte. E do Brasil nós fizemos parte, eu, Valdemar Cordeiro,